Vocês pediram e nós trouxemos para vocês conhecerem melhor a Djamila Ribeiro. Quem é que não conhece Djamila Ribeiro no Brasil e até fora do Brasil? Então é um grande privilégio poder conversar com ela, né? Djamila, que bom que você veio. As pessoas estão muito contentes. Prazer é todo meu, presidente. Então, seria interessante, Djamila, mostrar para essa juventude que nos acompanha como é que foi a sua trajetória, não é? Conte alguma coisa que incentive os jovens a terem esperança no Brasil. Eu acho que eu tive sorte de nascer numa família em que meu pai era uma pessoa muito culta e que desde cedo incentivava muito eu e meus irmãos a estudar. Eu sou a caçula de 4 irmãos, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Meu pai era estivador no Porto de Santos. Minha mãe dona de casa, mas antes de casar com ele tinha sido trabalhadora doméstica. E eu cresci muito nesse ambiente de um ambiente muito crítico, de meu pai muito envolvido nos movimentos sociais, no movimento negro. Então, desde muito cedo ele dizia, vocês têm que estudar, esse país é um país que não confere oportunidades para todo mundo, então ele lia pra gente, ele presenteava com livro, ele levava ao teatro. Então eu venho da classe trabalhadora, mas numa época que tinha escola, era o Colégio Moderno dos Estivadores, era um colégio que só podia estudar filhos e netos de estivadores, tinha o Hospital dos Estivadores, então a categoria era muito forte à época. Eu acho que eu devo ter sido aí a última geração antes da privatização dos portos lá do porto lá de Santos. Então eu tive essa sorte de nascer nesse ambiente efervescente e que não tinha muita desculpa, né? Meu pai e minha mãe não tinha desculpa. Então vai ter que estudar, vai ter que tirar boas notas, tinha que ter disciplina. E isso acho que favoreceu muito quem eu sou hoje, né? De entender que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas que a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, acho que isso muda muito a nossa perspectiva, né, de vida. E por mais que fosse difícil para mim naquele ambiente, na escola, a gente passa por uma série de discriminações, eu tinha em casa esse amparo. E isso fez toda a diferença. Me fez, desde muito cedo, entender que eu tinha que me engajar numa luta para que, enfim, luta por direitos, mas que também eu tinha que me letrar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ler. Lá em casa era proibido falar do que a gente não sabia. Ah, não sabe, vai estudar. Meu pai não permitia que a gente ficasse muito, eu acho isso, acho aquilo. E isso foi muito importante, né? E deu uma outra visão de mundo. Aí eu me engajei muito cedo. Então, na minha adolescência, eu fui trabalhar na Casa de Cultura da Mulher Negra, que era uma ONG lá em Santos, e que tinha uma biblioteca vastíssima lá, que chamava Carolina Maria de Jesus. Foi quando eu descobri quem foi Carolina Maria de Jesus. E eu passava muito tempo ali lendo, porque como eu já gostava de ler por causa do meu pai, e me engajando também, a gente tinha atendimentos para mulheres, em situações de vulnerabilidade. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu já tinha todo esse histórico também como ativista. Aí eu chego na universidade, fui estudar filosofia, e aí eu queria estudar Simone de Beauvoir. E aí eu perguntei para um professor meu, porque eu já conhecia, por conta do ativismo, e a resposta que eu tive foi, quem que é Beauvoir? A mulher do Sartre? Aí eu vi que na academia eu também ia ter que continuar, enfim, fazendo essas lutas para poder estudar as autoras, que foi o que eu quis na minha dissertação de mestrado, estudar majoritariamente autoras, filósofas. E foi uma outra luta. Mas eu acho que dentro de casa, ter tido essa educação e depois ter me engajado, me fez já chegar na universidade com outro olhar e entendendo também que era importante naquele espaço, mesmo sendo um espaço de saber, a gente se posicionar para poder estudar essas mulheres que também elaboraram saberes, né? Porque parecia que eu não sei nenhuma mulher que a faculdade tenha me apresentado, acho que só a Edith Stein muito rapidamente, e Hannah Arendt também muito rapidamente. Então, acho que isso fez toda a diferença para também não perder a esperança, porque a gente, se na primeira resposta do meu professor, né, eu tivesse desistido, mas eu acho que essa minha formação, essa educação fez não só o desejo de lutar, mas também de sempre manter a esperança de que as coisas podem ser mudadas. Né? Você é uma prova concreta de que a família é a primeira mestra, né? Então, mãe e pai, principalmente mãe, né? Que ainda é a educadora, aquela titular do currículo oculto, né? Das palavrinhas mágicas, né? Isso tudo influenciou muito você, formou você, né?
Muito, porque o meu pai foi essa figura, né? Tem que estudar e tudo mais. Filhas minhas, mulheres, têm que ser independentes. Meu pai era muito... Só que a minha mãe, as pessoas às vezes não percebem a importância da mãe. Então as pessoas falam muito, o seu pai, né, Djamila, te incentivou a estudar. Eu falo, mas quem que lavou meu uniforme, penteou meu cabelo, cozinhou a minha comida? Né? Então esse lugar do cuidado, ele é um lugar que ele não é muito valorizado na nossa sociedade. E eu acho que é muito importante a gente trazer esse lugar das mães, dessas mulheres que muitas vezes tiveram que abdicar de muitas coisas. E minha mãe cuidando de 4 filhos, um perto do outro de idade. E foi a mulher que me ensinou valores, que me ensinou o senso de justiça. E que também me traz para esse lugar que eu... de volta, né? Porque eu fui muito educada para me afastar desse lugar do cuidado. E num determinado momento da minha vida, sobretudo quando eu me torno mãe, eu percebo o quanto que esse lugar foi fundamental para quem eu sou hoje, né? E a mulher que ensinava, vai arrumar suas coisas, organizar suas coisas, o quanto que a organização da casa era uma obrigação de todo mundo dentro da casa, não era só das meninas, os meninos também tinham que participar. E o quanto que a gente não valoriza esse trabalho dessas mulheres, né, que lavam, passam, cozinham, e que é um trabalho que a gente acha que não é importante, né, mas ninguém quer fazer. E o quanto que esse trabalho é fundamental. O cuidado, ele é fundamental para que a sociedade funcione, né? Até para que meu pai saísse para trabalhar, estava minha mãe em casa cuidando da gente, cuidando da casa, organizando tudo para que ele fosse trabalhar tranquilamente, né? Então, minha mãe foi fundamental. Você sabe, Djamila, que onde vai mudar um pouco a mentalidade brasileira é o cálculo do que significa, em termos de cifrão, esse trabalho doméstico, né? Porque hoje é fácil mensurar e parece que é mais do que R$1 trilhão o que custaria se você computar as horas gastas dentro de casa, uma coisa não remunerada. Agora, interessante, Djamila, eu li seu livro sobre a sua avó, adorei. Conta um pouquinho da sua avó. A minha avó Antônia, mãe da minha mãe, Irani. A minha avó era de Piracicaba, interior de São Paulo. Viveu ali a vida toda junto com meu avô José, né, o marido dela morreu em 83. Eles tiveram 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres, minha mãe uma delas, com a minha tia Edna. E minha avó era essa mulher que, como mãe, foi muito dura, como mãe, muito brava, era o que minha mãe e meus tios diziam. Mas não tinha outra opção, né? Uma mulher que desde muito cedo foi muito brutalizada pela vida, né? Foi trabalhar como trabalhadora doméstica criança, e depois 7 filhos, cuidar da casa, o meu avô que construiu a casa que eles moravam. Mas a dona Antônia, como avó, era muito doce, né? Ela adoçava muito os netos, né? Eu, como morava em Santos, passava férias na casa dela. Então, quando eu ia passar férias na casa dela, a minha neta de Santos, e geralmente ia eu, porque eu era esperta, eu passava de ano direto, para poder ir para a casa dela. E a minha avó era benzedeira. O dia que ela atendia, fazia filas, assim, na esquina, lá na casa dela. E ela era uma mulher que ela adoçava muito, mimava muito pela comida, cozinhava muito bem. Então, quando eu estava lá, era aquela fartura, fazia muitos doces também. Era muito lugar do afeto para mim, porque em casa minha mãe era muito brava, rígida. E eu chegava na casa da minha avó, era só mimo, né? A minha netinha. Até na hora de pentear o cabelo, a minha avó penteava com muito cuidado, com muito carinho. Então, acho importante, às vezes, como pula uma geração, né? Porque como mãe, ela não teve opção. Ela tinha que botar aqueles 7 filhos em Piracicaba, interior de São Paulo, uma família negra. Tinha que fazer todo mundo dar certo. Como avó, ela já podia, eu acho que, distribuir o amor que talvez ela quisesse ter distribuído como mãe, mas a situação não possibilitava isso. Então, a minha avó foi sempre... tocando e depois foi com você. Exatamente. Então, minha avó foi essa figura muito marcante de ternura na minha vida, porque não era fácil também em casa, né? Porque a gente ia para a escola, a gente sofria muito racismo, tinha muitas questões. Com a minha avó era, né, que eu falo, era a minha Billie Holiday do livro do Sartre, me tirava da náusea, assim. Era um lugar de acolhimento. E ela faleceu, eu tinha 13 anos, mas até os meus 13 anos, a minha avó foi essa figura materna, de muita ternura, que acho que me salvou de muitas coisas. E é uma exceção, não é? Alguém que tem assim tanto carinho pela avó. Eu também tenho. A minha avó materna foi um doce. Sinto muita falta dela.
Mas nós estamos numa geração, numa era em que o velho é quase descartado, né? Então, eu acho aquele eufemismo de casa de repouso, né? No fim, é um asilo para descartar velho, né? E isso mostra o grau inferior de civilização que nós estamos, né? Você vê o Oriente, o prestígio que os velhos têm, o aproveitamento da sabedoria acumulada, né? Então, falta muito para a gente chegar a um estágio, né, em que o velho também seja valorizado, né? Falta muito, né? É de olhar como se fosse descartável mesmo, né? Depois de certa idade. Mas eu venho também de uma tradição, né, de matriz africana, de religião de matriz africana, em que a pessoa mais velha, ela é celebrada. A pessoa mais velha, ela tem um lugar ali, ela ocupa um lugar de sabedoria, em que nós temos que pedir as bênçãos mesmo. Então, é um lugar... Como eu venho desse lugar, a minha perspectiva é muito diferente, né? As pessoas mais velhas são aquelas pessoas que vão nos ensinar. Tem um ditado, né, na nossa tradição que diz, né? Tola é a filha quem quer ensinar a mãe a embalar a criança, né? Então, a gente tem que aprender com as mais velhas. Então, eles têm um lugar de muito respeito dentro das nossas comunidades. E como o senhor trouxe, você trouxe, né, da questão no Oriente, nos asiáticos, a gente precisa trazer mais essas sabedorias para cá, né, no modo como a gente olha para essas pessoas, né? Está muito presente essa ideia de ancestralidade, né? Exatamente. Porque a vida, ela não começa conosco, né? Nós temos a pretensão de falar, não, tudo começou comigo, né? A gente esquece que o mundo existiu milhões de anos, não fizemos falta. Exatamente. Daqui a pouco vamos embora, de repente ninguém vai sentir falta, né? E como é que você escreve? O que é que te leva a escrever, Djamila? Olha, no começo, porque meus livros primeiros, né, eles são livros mais teóricos, acho que no começo o que me levou foi muito dessa minha indignação, no bom sentido, né, de falar, gente, por que não tem essa visibilidade desses autores, né? Tantas autoras que eu conheci na época que eu era ativista, mas que na academia as pessoas não conheciam. Então, no início foi muito dessa minha indignação mesmo, assim, de eu quero escrever, quero fazer uma dissertação de mestrado, que a maioria sejam pensadoras, né? Porque existem pensadores. Gente, o Olympe de Gouges de 1840, sabe, tem tantas mulheres, eu falei, as pessoas não sabem que foi o Olympe de Gouges, que loucura. E aí, Mary Wollstonecraft, Reivindicações de Direito da Mulher, e aí você começa a ver, ah, não, mas que não tinha, eles falavam. Eu falo, na verdade, elas existiram, elas foram invisibilizadas, né? Então, no começo foi muito isso, assim, para mim, acho que talvez... de refutar essa ontologia do feminino que colocavam as mulheres sempre num lugar de subcategorias, que no início, sem dúvida nenhuma, foi isso. Eu acho que hoje, com Cartas para Minha Avó, que é um livro mais afetivo, de memórias, eu acho que o que me motivou foi escrever a partir desse lugar do afeto mesmo, porque às vezes as pessoas acham que porque a gente é ativista, a gente só fica nesse lugar da raiva. E eu nunca quis ser uma ativista assim. Eu acho que a gente tem que ter a nossa indignação, lutar pelos nossos direitos, mas a gente não pode perder o cuidado, o afeto, a ternura. E isso, para mim, é muito importante também de desmistificar esse lugar que, às vezes, as pessoas criam de nós. Então, Cartas para Minha Avó, ao celebrar essas mulheres da minha família, que também tiveram um lugar fundamental na minha vida, mas também de mostrar esse lado nosso, sensível. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler poesia, eu gosto de ler muita ficção, eu gosto de ouvir música, porque senão parece que a gente só é aquilo, né? Ouvir uma máquina de atender demandas e todo mundo acha que você tem que se posicionar o tempo todo. Eu falo, gente, eu sou mãe também, então tem dia que eu não quero falar sobre determinado assunto, porque eu tô assistindo série com a minha filha, ou porque eu tô lendo um livro. Então, acho que isso me motivou também, acho que sair dessas caixinhas, talvez, no Cartas para Minha Avó, que me motivou a escrever, foi dizer, gente, eu sou um ser humano, eu gosto de várias coisas, inclusive quando me encontrarem, me puxem assuntos sobre literatura, sobre música, porque senão parece que tá todo mundo muito tenso o tempo todo. Não, vamos falar sobre isso. E tem dia que eu falo, nossa, hoje eu só queria falar sobre a nova série que saiu. Então, acho que o Cartas foi muito nesse lugar o Cartas para Minha Avó, de me humanizar também. Acho que o que me motivou foi isso. Você tem outros projetos assim de livro nessa linha, não? Eu tenho pensado, mas como eu também coordeno uma coleção, eu publico muitas pessoas, né? Então eu estou muito nesse processo hoje de publicar outras pessoas, que eu acho que é importante. Eu coordeno um selo editorial
desde 2017. É bom dizer para eles qual é alguns dos títulos, né? Porque aí o pessoal está sempre pedindo Procura, orientação, né? de leitura. Eu coordeno a coleção Femininos Plurais, que é uma coleção que já tem 12 títulos. O objetivo era ser uma linguagem didática mesmo, trazer temas para o grande público, porque senão fica muito num gueto de uma certa intelectualidade, de um certo ativismo. Então, o primeiro foi o meu lugar de fala. Então, o meu primeiro livro ele já nasce dentro de um projeto coletivo. E aí o segundo foi Encarceramento em Massa, que foi escrito pela Juliana Borges, Ativava Empoderamento, Racismo Estrutural, pelo Silvio Almeida, Interseccionalidade, pela Carla Cotirene, Racismo Recreativo, pelo Aldilson Moreira, aí tivemos Apropriação Cultural, pelo Rodney William, Tolerância Religiosa, com Sidney Nogueira, Colorismo, Transfeminismo, Discurso de Ódio nas Redes Sociais, são todos livros de bolso. São acessíveis no preço, porque para mim também era importante poder vender livros baratos para que as pessoas pudessem comprar e se aprofundar nesses temas, né? Porque eu tenho muito pavor hoje com as redes sociais, que se esvazia muito as coisas. E todo mundo vira especialista de tudo e que, na verdade, é especialista de nada. Todo mundo quer falar sobre tudo. Então, também para mostrar para as pessoas, olha, tem estudos sobre isso, tem pessoas que vêm pesquisando há décadas sobre isso não é um assunto novo. Então, a contribuição que a gente entendeu era, vamos fornecer esse instrumental crítico de maneira acessível. Então, a coleção ela tem feito, mesmo sendo um projeto independente, ela tem feito um certo sucesso por isso e pela gente também fazer eventos em equipamentos públicos. A gente fez eventos em vários lugares do Brasil, rompendo com essa questão só do Sul-Sudeste. A gente foi para o Acre, Rio Grande do Norte, interiores do Rio Grande do Norte, Mossoró, Apodi, fomos ao Mato Grosso. Então isso era muito importante para mim também fazer um movimento literário em torno desses temas. E a coleção está daí desde 2017. A gente vai lançar agora o 13º, que vai ser Cotas Raciais, nesse ano que faz 10 anos da Lei de Cotas. Está sendo escrito pela promotora Lívia Santana da Bahia. E é algo que me deixa muito feliz de poder estar à frente de um projeto em que a gente visibiliza vários autores. E ao visibilizar vários autores, na bibliografia tem vários outros autores, né? Negros, negras, indígenas. As pessoas falam, nossa, eu não conhecia tal autor. Eu falei, pois é, na década de 70 já estava discutindo isso. Isso é muito legal de trazer para a juventude. E aí, fora isso, eu coordeno também o selo Sueli Carneiro, que a gente publica livros maiores, vamos assim dizer, né? Então, a gente publicou um livro da Sueli Carneiro, que é uma doutora em filosofia da educação, presidenta fundadora do Guelé 10, que é uma ONG, o Instituto da Mulher Negra de São Paulo. Publicamos o livro dela chamado Escritos de uma Vida, em que a gente reúne uma série de colunas que ela publicou no Correio Brasiliense. Publicamos o Mulheres Quilombolas, que foi escrito por 18 mulheres quilombolas. É o primeiro livro no Brasil que é escrito por mulheres quilombolas. Publicamos a dissertação de mestrado da Carla Cotirene sobre o sistema prisional na Bahia. Publicamos a tradução de Black Power, que era um livro muito importante, foi escrito por Kwame Ture e Charles Hamilton nos Estados Unidos. Publicamos agora um selo infantil, Carneirinho, que o primeiro foi Beta, a Bailarina Pretinha, também pensando no público infantil. Então, a gente está aí num movimento literário também de visibilizar esses assuntos, porque hoje todo mundo fala sobre, né, racismo estrutural, mas o que é? Sim. Né, ou falar de apropriação cultural, mas o que é? E tirar desse lugar mesmo, que é um tema que todo mundo pode saber. Não são temas para pessoas brancas, pessoas negras, é um tema para a sociedade. Então, hoje eu estou muito envolvida nesse lugar também de coordenadora de publicar outros autores. Livros meus, não sei se tão cedo a gente vai ter, mas me dá muito prazer também em poder publicar outras pessoas. Você acha que nós melhoramos nessa questão do racismo estrutural? Ou essas notícias que a gente vê ainda acontece com jogadores de futebol, com crianças que são hostilizadas? Isso ainda é recorrente, Djamila? Infelizmente ainda é. O Brasil é um país que, pelo seu histórico, né, o último das Américas a abolir a escravidão, então foram mais de 300 anos, né? Então o legado disso estrutura, né, a nossa sociedade.
ao mesmo tempo que foi um país que no pós-abolição também negou a existência do racismo. Então isso dificultou muito o entendimento da população sobre o que é racismo. Da gente achar que o racismo é só no âmbito individual, né, quando uma pessoa discrimina uma pessoa negra, e não que é uma estrutura, né, que não confere as mesmas possibilidades, oportunidades para pessoas negras, indígenas, enfim. Então, de fato, o Brasil, esse mito da democracia racial prejudicou muito o nosso entendimento sobre o que é isso, né? Então, nesse sentido, os movimentos negros, intelectuais negros foram muito importantes por produzirem reflexões para refutar essa ideia. E acho que a gente, claro, né, continua, inegavelmente, a gente tem um longo caminho pela frente, mas não dá para negar que existe a lei de cotas, né, faz 10 anos agora em 2022, o quanto que isso foi importante para possibilitar o acesso de pessoas negras ao ensino superior e que isso é uma política de reparação, o quanto que não tem como negar, o quanto que hoje no mercado editorial trabalhos como o que a gente faz e outras editoras forçaram também as grandes editoras a publicar autores negros e negras. Em 2018, na Flip, o Lugar de Fala e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que eu publiquei pela Companhia das Letras, foram os livros, o segundo e terceiro mais vendido na Flip. O primeiro foi da Hilda Rich, que foi a grande homenageada, e em 2019, os 5 primeiros foram por autores negros, sendo a primeira a Grada Quilomba. Então tem aí uma mudança de mentalidade. Acho que o Gilberto Gil fala uma coisa muito interessante, né? O mundo melhor e pior ao mesmo tempo, né? A totalidade, ela nunca é hegemônica, né? Então, a gente já tem muita coisa para melhorar, porque a nossa estrutura, infelizmente, desse país foi muito marcada, né, na mercantilização das pessoas negras durante quase 3 séculos, durante quase 4 séculos, mas, ao mesmo tempo, acho que é importante, presidente, mostrar que existiram lutas contra isso, porque parece que o Brasil só é um país passivo e que não existiram nada, mas existiram rebeliões na época da escravidão, existiram os quilombos, né, sendo o Quilombo dos Palmares o mais famoso, né, na Serra da Barriga, em Alagoas. Teve mais de 100 anos de existência. Imagina mais de 100 anos incomodando a coroa portuguesa, né? Então, existiu a revolta dos malês, existiram revoltas indígenas. Eu acho que é muito importante nós, como brasileiros, também conhecermos essa história de resistência, de que o povo negro não foi só objeto passivo, mas que foi sujeito também ativo de transformação. E é justamente por isso que eu publico tanto esses livros, porque é importante as pessoas saberem, né, que existiu Lima Barreto, que existiu Machado, quem foi Machado de Assis, quem foi Lima Barreto, quem foi Maria Firmina dos Reis. Tantas pessoas estavam escrevendo, inclusive. Sim, Luiz Gama. E é muito importante isso, né? A gente tá... André Rebouças, as pessoas estavam... Mesmo nesses períodos, ou o próprio jornal Homem de Cor, que é de 1853, era um jornal abolicionista, né? As pessoas acham que mídia contra-hegemônica é só agora com a rede social. Imagina, em 1853 tem um jornal abolicionista chamado Homem de Cor, né? Então isso é muito importante das pessoas conhecerem também essa história do Brasil que lutou, do Brasil que quis a liberdade, do Brasil, enfim, que... rejeitou essa série de violências e imposições. Mas, Djamila, e o seu ingresso na comunidade internacional? Conta um pouco aí, você é chamada para todos os espaços, ganhar prêmio da Holanda, como é que é isso? No começo era meio assustador, né, confesso. Primeira vez você fica... Acho que é importante quebrar essa coisa, a gente se intimida, a gente fica nervosa, né, que às vezes as pessoas acham que a gente não é humano, né, de, mas você sabe bem, imagina, às vezes eu nem durmo na noite anterior, como é que eu vou preparar esse discurso? Falar inglês é sempre uma questão para mim, mas a gente enfrenta, né. Eu fico muito feliz, assim, começou, acho que com os livros, né, eu publiquei O Lugar de Fala, né, pelo esse meu próprio selo, mas depois eu virei autora da Companhia das Letras. Eu tenho 3 livros publicados pela Companhia das Letras, O Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista e o Cartas para Minha Avó. Então, que claro, você publicar para uma grande editora, isso te dá um outro lugar de visibilidade, né? E a gente começou, para mim era importante pensar a tradução dos títulos do selo que eu coordeno, porque a gente geralmente traz os livros de pessoas estrangeiras e lê, europeus, mas o nosso pensamento não é exportado. E tem tanta gente brilhante, né, no Brasil. E aí a gente, em 2018,
eu recebi uma proposta de uma editora independente na França para publicar O Lugar de Fala. E aí a gente começa num processo de internacionalizar o livro. Depois ela traduziu Quem Tem Medo do Feminismo Negro, traduziu também o Pequeno Manual Antirracista. Mas para mim era importante, presidente, que não fosse só eu, fosse o projeto. Então hoje a gente já conseguiu traduzir 6 títulos da coleção Femininos Plurais para o francês. A gente tem uma parceria com essa editora, a Nacaona. Em 2019 eu fiz duas turnês, vamos dizer assim, de divulgação dos livros, em maio e novembro. E aí depois dessas 2 turnês, fomos para Montpellier. Na primeira turnê, que a gente foi para várias cidades, o livro começou a ficar conhecido, e na de novembro foi muito interessante, porque a gente não precisou se matar tanto, aí as universidades começaram a nos chamar. E aí isso foi muito legal dos professores também começarem a nos chamar para fazer. Então a primeira foi aquela coisa suada, na segunda a gente já começou, e a gente sempre voltando com outros autores. Agora em outubro eu vou de novo com o Rodney William, que o livro Apropriação Cultural foi traduzido, e nós vamos juntos agora fazer mais uma turnê de divulgação. E isso foi maravilhoso, assim, abriu muitas portas para a gente. A gente tem feito umas discussões muito interessantes com o público francófono, que me deixa muito feliz. E o Pequeno Manual, quando foi traduzido também, quem escreve o prefácio é Françoise Verger, que é uma professora muito importante lá, e isso também abre muitas portas. A gente conseguiu colocar os livros nas grandes livrarias, lá em Paris, que foi muito bom. Mas em 2019, em dezembro, eu ganho o prêmio Prince Claus, que eu não estava nem sonhando. Aí me chega um e-mail, você fala, gente, como assim, né? Que é a maior honraria dos Países Baixos, né? Que eles entregam para pessoas que estão fazendo trabalhos que eles consideram significativos nos seus países. Então, em 2019, eu fui até o Palácio de Amsterdã, recebi o prêmio junto com outras pessoas, eram 5 premiadas. E foi uma experiência muito, muito marcante para mim, assim, de estar lá, de receber o prêmio pelas mãos da família real. A gente tem um momento com eles, e isso foi muito importante, assim, porque abre muitas portas para a gente. E, infelizmente, no Brasil, às vezes você precisa ganhar um prêmio internacional para as pessoas começarem a achar que o seu trabalho é importante. Mas o Prince Claus foi um divisor de águas, né? Porque a gente fez... É uma rede, né? Então, depois eles convidam a gente para participar de outros eventos. Então, eu fui para Verbier em 2020, participar do Verbier Art Summit. Agora eu vou ao México, em setembro, a convite deles também. Então, eles têm uma rede muito interessante que ajuda a gente a se internacionalizar e que é muito bacana. E atualmente eu tenho o Lugar de Fala, sobretudo, traduzidas no francês, italiano, espanhol. E agora, em outubro, eu participo da Feira de Frankfurt também para lançar em alemão. E é muito bacana poder estar nos países e ter o livro traduzido para aquele idioma e poder me comunicar com as pessoas. Então, eu fico bastante feliz. É uma presença do Brasil importante, né? Num nicho que até então era pouco explorado, né, Djamila? Sobretudo não ficção, né? Que eu acho que isso que é importante, porque ficção é muito mais traduzida, né? Não ficção é muito mais difícil, então... Mas a Djamila foi eleita para suceder Lígia Fagundes Telles na Academia Paulista de Letras. E foi recebida com um enorme entusiasmo, né? Os 39 acadêmicos lá da Academia Paulista de Letras ficaram entusiasmados, né? Por ser a Djamila quem é, uma pessoa amável, sensível, né? E com esse gabarito, né, internacionalmente comprovado. Como é que você se sentiu sendo admitida nessa casa de 113 anos? Nossa, com muita felicidade, né? Muita mesmo. Então, eu agradeço muito ao presidente Naline. Quando chegou o convite, eu falei, gente... E suceder Lígia Fagundes Telles, né? Eu acho que tem esse peso maior para mim também, né? E esse valor sentimental mais ainda forte, né? Porque ela foi uma mulher tão incrível, fascinante, uma escritora brilhante, que abriu tantas portas para as mulheres na literatura. Então, eu fico muitíssimo feliz de compor essa casa, de ser confreira hoje e de ocupar a cadeira 28, que tem
enfim, um peso e uma responsabilidade também, né? Então, no primeiro momento, dá até aquele susto, porque é uma grande responsabilidade ocupar essa cadeira. Mas eu fico muito feliz, né? A Academia Paulista tem mostrado, né? Tem dado um exemplo, eu acho, para as outras academias nesse país, né? Das pessoas que estão fazendo parte, né? Maria Adelaide Amaral, que é uma pessoa que eu admiro muito, de ter pessoas como Leandro Carnal, de ter figuras ali que são muito... A Mary Del Priori, né, que faz pouco tempo, que era uma historiadora brilhante que também sou muito influenciada pelo trabalho dela. Eu acho que tem dado um exemplo aí de trazer pessoas de lugares muito diferentes. E há quem diga, Djamila, que a academia não pode se miscuir em questões políticas, né? Eu não partilho dessa opinião, dessa orientação. Eu acho que os momentos históricos exigem que você saia da sala do chá, né? Nessa reunião de nefelibatas, discutindo, né? E mostre àqueles que se interessam que é preciso que a cidadania tenha uma posição e olhe o que está acontecendo e tome partido, não é? Você não acha que nós devemos nos manifestar? Concordo plenamente, é muito importante, né? A gente não pode se omitir em relação ao nosso tempo histórico, né? Eu venho de uma tradição também tanto das autoras, né, das feministas negras que eu estudei, tanto dos autores franceses, Simone de Beauvoir, Sartre, que eram intelectuais que se posicionavam, né? Simone de Beauvoir foi contra a invasão da França na Argélia, escreveu um livro chamado Djamila Boupacha, que era sobre uma argelina que tinha sido violentada pelo exército francês. A Sartre sofreu atentados, então eu venho os autores que sempre me interessaram na filosofia foram autores e autoras que se posicionavam. Pessoas fortes, né? Fortes, intelectuais, mas que nunca deixaram de se posicionar em relação ao seu tempo, né? De se posicionar politicamente, de mostrar que lado que estava na história. E eu acho que é muito importante que um lugar como a academia, que as pessoas também se posicionem. A gente conversava antes, né, da própria Lígia Fagundes Telles, que foi, né, e se posicionou contra a ditadura militar. Então é muito importante que a gente se engaje sempre e se posicione nesse sentido, até porque é uma casa que tem tantas mentes incríveis e que a gente não pode se omitir, sobretudo, sobre o momento histórico que a gente vive hoje no Brasil, que é um momento muito difícil. Sim. De muito retrocesso, então a gente tem que se posicionar e escolher o nosso lado certo na história. Mesmo. Correr os riscos, né? Não tem jeito, né? Nós fazemos as escolhas e as consequências vêm. Exatamente. A não escolha é uma escolha também, claro, né? Claro, a omissão é uma escolha, é a pior delas, né? Exatamente. Mas, Djamila, nós estamos falando com milhares de jovens que trabalham nas delegações extrajudiciais do registro de imóveis, né? Aquilo que antigamente se chamava cartório, né? Que era quase que alguma coisa, uma benesse hereditária, era de pai para filho, então uma concessão do governo. Hoje é uma delegação estatal que é transmitida a alguém que passa num concurso público, um concurso realizado pelo Tribunal de Justiça, um concurso muito árduo, né? Vocês já ouviram que tem que estudar. Quem quiser passar em concurso tem que estudar. Djamila está aqui mostrando que ela estudou, ela leu, ela foi atrás, né? Mas há uma política estatal que é muito interessante, Djamila, e que talvez fosse o caso de você ter algum pequeno interesse, que é a questão da regularização fundiária. Nós temos milhões de brasileiros que não têm moradia. E dos que moram, né, outros milhões, muito mais significativa a dimensão do problema, moram mal. As residências são indignas. Então nós temos que fazer com que todos se interessem por esse tema de regularização fundiária, que não é uma questão registral, não é uma questão jurídica, é uma questão de cidadania, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam que nós precisamos conseguir fazer com que aquele pedaço de terra que nós ocupamos pode ser nosso se nós tivermos um pouco de boa vontade, né? Eu acho que isso aí as pessoas nem sempre se interessam,
mas há milhões nessa situação. E moradia é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição. Então faz parte também do seu status civitatis, né, da sua condição de cidadania. Eu acho que você nunca teve acesso a esse, é um mundo um pouco estranho, né, Jamila? Mas é interessante que você que tem tanta penetração em todas as classes, em todos os segmentos, que saiba que existe esse trabalho e que são esses jovens que ajudam a fazer isso. Acho que é uma discussão fundamental no Brasil, né? E a gente nunca esquecer da história, né? Por que muitas pessoas estão nessas condições, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente, quando a gente desconhece essa construção histórica, a gente muitas vezes pode não compreender, né? Ou achar que a pessoa está naquela situação porque ela quis estar naquela situação, né? Então a Lei de Terras de 1850, ela foi, né, muito complexa no sentido de, né, só pode ter terras quem puder comprar, mas as pessoas negras eram escravizadas em 1850, logo elas não tinham dinheiro porque elas não recebiam, né? Então elas, no pós-abolição, elas são forçadas a começar um processo de favelização porque o Estado brasileiro não garantiu a elas o direito a terras, então as pessoas tiveram que se virar como davam. E o que se estende até hoje, né? A maior parte dessa população em situação de rua ou morando em moradias regulares é negra, né? E por que isso acontece? Então, quando a gente olha para trás, né, e vai vendo os mecanismos e as estratégias que foram sendo feitas e essas pessoas acabaram não tendo esse direito garantido, a gente entende a nossa importância, a importância desses jovens, né, de entender o histórico, né, disso. A questão dos quilombolas também, né, que são pessoas que são descendentes desses quilombos, que eram espaços em que as pessoas negras iam para fugir contra a escravidão. E muitas desses quilombos, né, que são milhares hoje no Brasil, eles estão lutando pela regularização fundiária, né, dessas terras, né, que são terras dos seus descendentes, né? Então eles ainda muitos estão lutando para ter esse direito às suas terras. Então é muito importante a gente entender o que faz com que essas pessoas, a grande maioria, estejam nessas situações, até para, eu acho que qualifica ainda mais o trabalho, né, da gente entender que, infelizmente, no Brasil, a grande maioria não tem, por conta de ser um país marcado por profundas desigualdades e que, enfim, tem um histórico aí que empurra as pessoas muitas vezes a viver de maneiras degradantes, né? Agora, na pandemia, a gente falava fique em casa, mas pessoas que não tem casa, ou eram várias pessoas vivendo num cômodo só, enfim, então é muito importante a gente não esquecer dessa história, né? Então eu sugeriria pesquisar a Lei de Terras, o que ela significou, que criou uma elite fundiária nesse país, o que fez, quais foram as medidas que foram tomadas que fez com que essas pessoas não tivessem acesso a terras. Os meus ancestrais não tiveram opção, tiveram que, bom, não tem terras, estão livres e ponto. Quase 4 séculos escravizados, construindo o país, e essa liberdade, ela não veio acompanhada, né, de políticas de reparação. Então, foram fazer o que era possível fazer dentro daquela situação. Então, acho que é muito importante sempre conhecer a história, né? Então, uma coisa que converge com isso, Jamila, e que sempre me preocupou, é a questão indígena, né? Eles permaneceram aqui durante milhares de anos, não temos nem ideia de quanto tempo. E com que legitimidade o direito do colonizador disse que eles não têm direito à terra, quando a terra era deles, os primitivos donos? Será que nós não estamos continuando a cometer injustiças quando você vê a demarcação de terras indígenas sendo oferecida a grileiros, com anistia a esses invasores? Qual é a hierarquia, né? Só porque o direito de quem chegou ele é superior, não é? Acho que a gente precisa rever isso aí, não é? Excelente ponto, né? Não tem como falar da questão de terras no Brasil sem falar dos povos indígenas que estão lutando para ter o direito às suas terras, né? E a gente, às vezes, se a gente não se aprofunda, não entende o nosso histórico, de novo, a gente pode reproduzir visões que são muito injustas, né? Então, são povos que estão aí
antes da chegada, né, da invasão, da chegada do colonizador, e que foram forçados também a abrir mão das suas culturas, foram obrigados a abrir mão das suas línguas. Foram dizimados. Foram dizimados, né? Muitos continuam sendo, infelizmente, para favorecer uma lógica de exploração, né? O Brasil parece que não deixou de ser essa colônia de exploração, essa lógica extrativista que, infelizmente, existe no Brasil. E a gente precisa entender os povos originários também como guardiões, né? A natureza da floresta, que eles vivem em harmonia com a natureza, não no sentido destrutivo da natureza, o quanto que a gente tem a aprender com esses saberes. E é muito importante que nós, como brasileiros e brasileiras, a gente conheça esses povos, né? A gente são por volta de mais de 300 etnias indígenas no Brasil. A gente provavelmente não sabe nomear 5. Sim. Acho que é tudo igual, né? Quando a gente tem os Unicuim, tem os Ianauá, o Guarani Kaiowá, e são povos com línguas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, e a gente acha que é uma coisa só. Então é muito importante a gente conhecer mais sobre a realidade dos povos. É a mesma ignorância em relação aos africanos, né? Quantas nações, não é? Exatamente. Então, não, é afro. É africano, né? Eu já estive em Gana e na África do Sul. São 2 Áfricas completamente diferentes, né? Costumes diferentes, línguas diferentes. É muito importante. São 55 países, né, no continente africano, e muito diferentes entre si, né? Então é muito importante a gente conhecer. E como a gente reproduz isso no próprio Brasil, né? Porque quando a gente aqui no Sudeste, a gente fala o Nordeste, a gente fala, a Bahia é diferente do Piauí, que é diferente do Maranhão. A gente também tem muito essa ideia, né? O que é o Nordeste, né? Eu já estive tanto no Piauí, tanto na Bahia quanto no Maranhão. São muito diferentes, né? Claro. Então, acho que, voltando à questão dos povos indígenas, é também uma luta de todos nós, né? Muito importante que a gente se aprofunde sobre, conheça, entenda, até para que a gente possa se mobilizar também a favor, né, do direito à terra desses povos. Então, Djamila, eu gostaria de ficar o dia inteiro conversando com você, mas eu sei que você tem mais compromissos, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens aí, o que é que você diria para esse pessoal que quer uma diretriz, quer ter esperança, né? Acredita que ainda o estudo é importante para você ascender, para conseguir o seu espaço, né? Bom, eu diria que é importante o estudo, e sobretudo para vocês, né, que vão prestar concurso, mas para tomar cuidado para não buscar só um conhecimento tecnicista, né? É claro que tem que estudar os conteúdos todos, que vai cair no concurso, na prova, tudo isso é muito importante. Mas nunca perder de vista a importância de também estudar autores e autoras que nos trazem a compreensão da nossa sociedade, autores e autoras que escrevem ficção, né? Que são obras que nos tocam, que elevam a nossa alma, que nos faz querer ser seres humanos melhores. Eu acho que é muito importante encontrar esse equilíbrio. Eu sei que a rotina de estudos para quem vai prestar um concurso é muito intensa, mas nunca esquecer disso, né? Estudem o conteúdo, óbvio que tem que estudar para o concurso, mas o mundo tem tantas coisas, tantas obras, tantas pessoas que nos ensinam, inclusive a manter a esperança e pensar outras possibilidades de futuro, né? Então é importante sempre se tocar por esses autores e autoras que tão generosamente nos oferecem essas escritas de esperança também. Muito bom. Nós conversamos com Djamila Ribeiro, essa imortal tão terna, tão sábia, tão erudita, mas que também é um ser humano extraordinário. Eu acho que vocês vão assistir mais de uma vez essa entrevista. Muito obrigado, Djamila. Eu que agradeço, presidente.